encontra muitas dúvidas aí, né, Fê? A gente recebe aí na nossa rede social, a gente recebe dos nossos alunos, principalmente aqueles que estão começando, meninas, eu estou aqui diante de uma situação e eu não sei, eu não tenho plena certeza de dizer isso aqui é uma não conformidade, ou isso aqui é uma oportunidade de melhoria. E aí, gente, em geral, quando você tem essa insegurança de ter certeza se é não conformidade ou não, quando você define na sua cabeça que é uma não conformidade, você até fica inseguro na hora de relatar para o auditado. Então, é o que a gente não quer que aconteça com você. A gente quer que você tenha certeza para você passar essa informação, né, durante o seu processo de auditoria, com clareza, com segurança, com fluidez. É isso o nosso objetivo, e por isso a gente está trazendo essa ferramenta. Isso, aí você vai aprender essa ferramenta agora. Eu tenho certeza que toda vez que você se deparar com uma situação, você vai lembrar da gente aqui falando dela para você, tá? Então, bora fazer isso como? Através de uma prática, né? A segunda vez que a gente traz esse slide aqui para vocês, isso só na aula 0. Então, vamos lá. Vamos praticar. A gente vai trazer uma situação para você e você vai classificar como conformidade, não conformidade ou oportunidade de melhoria, de acordo com o que a gente vai trazer aqui da situação. E eu preciso que você responda aí mentalmente ou no seu papelzinho, né? Já que você está assistindo essa aula, e justifique a sua resposta. Então, vamos lá começar essa brincadeira. Então, avalie a seguinte situação. Durante a auditoria, um funcionário foi visto sem o óculos de segurança. Você está ali observando, e aí, o que você falaria? Oportunidade de melhoria. E aí, já conseguiram classificar o que seria essa situação para vocês? Se você está diante de uma não conformidade ou se isso está conforme? E agora eu vou adicionar mais uma coisinha aqui para você. Mas esse funcionário, ele foi visto, gente, no escritório. Mudou tudo. E agora? Mudou tudo. Tenho certeza que nesse momento você mudou a sua constatação. E aí? Agora você mudou, manteve. E, Ana, se eu adicionar mais uma coisinha aqui. Ai, meu Deus, filha. Ele estava no escritório, mas ele estava fazendo uma manutenção nesse escritório. E aí? E aí, gente? Mudou de novo? Mudou de novo, com certeza que mudou de novo. Vocês estão vendo que cada detalhezinho aqui é importante para que você tenha segurança para a sua constatação? E aí? O que vocês me falam? Bom, o que eu te falo é que eu vou te apresentar a ferramenta para você nunca mais errar e esclarecer aí toda a sua dúvida agora, né? Qual é essa ferramenta? O tripé da não conformidade. E por que a gente chama ela de tripé? Porque o que acontece se um pezinho do tripé cai? A não conformidade ou o tripé cai junto, né? Então, a decisão e a sustentação da sua não conformidade cai também. Então, o que significa esse tripé? Quais são as 3 coisas que você precisa avaliar para saber se isso é uma situação não conforme ou conforme? Primeira coisa, existe um requisito para o que você está olhando? Ou seja, existe alguma coisa obrigatória, algo que precisa ser cumprido? Esse é um requisito. Segunda, existiu a quebra desse requisito, ou seja, esse requisito não foi cumprido? Terceiro ponto, você precisa de uma evidência objetiva disso, ou seja, algo que comprove a quebra desse requisito. Então, bora entender através do exemplo aqui que a Fê deu? Vamos lá, se a gente estiver falando, por exemplo, de um requisito onde eu tenho o uso obrigatório do óculos de segurança, ou seja, esse é o meu requisito. Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui, Ana, desculpa. Pode falar. Aqui ela já está falando do requisito. Você observe que quando eu perguntei para vocês, o funcionário estava sem o óculos de segurança, eu falei para vocês se tinha um requisito que era obrigatório ou não? Então, por isso, muitas das vezes, gente, o erro e a insegurança do auditor está exatamente nisso. Ele não busca todo essas informações para ele conseguir ter a segurança que ele precisa para aquela constatação. Então, a Ana está trazendo aqui o tripé para que vocês nunca mais esqueçam disso. Então, vai lá. Exatamente. Então, a primeira coisa que você vai buscar é se existe um requisito. Nesse caso aqui, é o uso obrigatório do óculos de segurança. Como é que eu vejo isso? Ah, tem um procedimento que diz que eu preciso usar, tem uma placa sinalizando que naquela área eu tenho que usar, tem, enfim, você assistiu isso no vídeo de integração da empresa, existem algumas N formas de você entender se aquilo é um requisito ou não. Segunda coisa,
a quebra desse requisito. Qual foi a quebra aqui nesse caso? O não uso do óculos de segurança. Porque eu tenho requisito, eu neguei esse requisito, beleza? Terceiro ponto, aí do tripé, é a evidência objetiva disso. O que me comprova que eu quebrei o requisito neste caso? Eu observei um funcionário sem utilizar o óculos de segurança no local onde era obrigatório. Então, aqui, a gente trouxe como evidência objetiva uma observação. Isso pode ser um documento, um registro, uma um procedimento, declaração de um funcionário, uma ou seja, na declaração. entrevista, né, ele relata algo que você identifica, né, por essa... A gente costuma dizer que são três, né, possibilidades aí de evidências objetivas. A declaração, que é a resposta durante uma entrevista, a observação daquele processo, que não necessariamente precisa ser feito registro fotográfico, tá, gente? A gente fala muito sobre isso também. E o terceiro é o documento, um registro, uma informação documentada, beleza? Exatamente. Então, você precisa ter uma evidência que, de fato, comprove que aquele requisito foi quebrado. Então, deu para entender? A partir de hoje, tenho certeza absoluta que quando você estiver diante de qualquer situação, você vai lembrar do tripé e, consequentemente, lembrar que... E não vai fazer as inferências, combinado? Exatamente.